Irmãos, com a paz do Senhor, neste momento vamos dar início à nossa escola bíblica online e vamos nesse momento orar ao Senhor. Querido e eterno Pai, Senhor, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na tua presença, pelo privilégio que nós temos, meu Senhor, de anunciar, de ensinar a tua palavra. Senhor, vem cooperar conosco, vem neste momento, Senhor, nos revestir da tua graça e do teu poder. Toma as nossas vidas em tuas mãos e dai-nos, ó Deus, uma escola bíblica abençoada para a honra e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar o Senhor com os hinos sugeridos aqui na revista. O primeiro hino de número 53. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor. A ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador. Aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão. Obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor. Seu nome queremos bem dizer, e mais engrandecer. O sangue que ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se forte as perseguições, se as lutas fazem-se sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar, bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além. Pois trabalhemos com fervor, até que volte o Salvador. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o segundo hino da nossa harpa cristã, de número 467. Hino de número 467. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz
pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Agora vamos louvar o Senhor com o último hino, 614. Glória a Deus, na nossa harpa cristã. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar
vou morar nesta terra celeste por vir. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos nesse momento fazer a leitura do título da nossa lição. Lição de número 9, que tem data do dia 31 de maio de 2020, que traz como título o mistério da unidade revelada. O textuário diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus. Amados irmãos, uma ratificação. O textual está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 13, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Graças a Deus. Glória a Deus. O objetivo geral da lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos: explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus. Aleluia. Amados, vamos entrar agora na introdução da nossa lição, que diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus
na eternidade. Então é isso que nós vamos estudar, né? Nessa oportunidade em que estamos ministrando a nossa querida escola bíblica dominical, a respeito desse mistério glorioso, né? Que a nós tem chegado, que é a salvação gloriosa na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Estava oculto em Deus. Ele revelava aos seus profetas, porque a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas, não é? Então os profetas do Velho Testamento recebiam, né, esta revelação gloriosa a respeito deste futuro tão maravilhoso, né, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Ia ser abençoada. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o mistério oculto no Antigo Testamento, ou seja, ele não foi revelado, né? Ele não foi revelado total. Por quê? Porque ele estava oculto. Foi revelado apenas aos profetas, né? Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ambos, tanto os judeus como os gentios, eles desconheciam a grandeza do plano de Deus para a salvação, não somente deles, porque no Antigo Testamento, os judeus, eles tinham, por Deus, a condição de pertencer à aliança do Antigo Testamento. Era um povo escolhido, o povo diferenciado, porém os gentios, eles não tinham esse privilégio. Glória a Deus. Até o momento determinado da revelação de Deus para com toda a humanidade. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: o conceito bíblico de mistério. Vamos aprender agora, não é? Do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, ou seja, aquilo que está em segredo, que somente Deus o sabe. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, como nós temos visto hoje, não é? E temos aqui muitos exemplos a respeito de seitas heréticas que mexem com ocultismo e outras coisas mais, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, não é? Que é a nossa eterna salvação, né? Agora nós somos privilegiados. Não existe mais acepção. Eu sou judeu, eu sou gentil. Não. Agora temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue lá no Calvário. Glória a Deus. O segundo subtópico da lição diz assim: o desconhecimento do mistério. Ou seja, ninguém ainda conhecia, né? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como que aparece no texto, com valor circunstancial. Noutros séculos, ou seja, em séculos ainda, né, não revelado. Outros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. E nós vemos isso, irmãos. Deus, quando falava a Abraão, que mandou ele contar as estrelas do céu, falou a respeito da sua descendência,
que seria como as estrelas dos céus, em multidões incontáveis, e também que ele seria pai de uma multidão de nações, né? Ali já estava o mistério sendo manifestado, sendo revelado ao patriarca Abraão. Glória a Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte, para a honra e a glória do seu nome, deste exército comprado pelo sangue de Jesus. O terceiro subtópico da lição diz assim: o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles conheciam, mas não na sua totalidade. E fizeram menção delas, ou seja, profetizaram, né? Glória a Deus. Temos um exemplo, Isaías 53. Ele revela a respeito do sofrimento de Jesus, a via dolorosa que ele ia passar ali no Calvário, que é um símbolo glorioso, não é? Daquilo que haveria de vir, que era a nossa salvação eterna. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, né? A igreja, o mistério oculto de Deus, ou seja, o plano de salvação que abrangeria não somente os judeus, que já eram da promessa, mas sim toda a humanidade. Glória a Deus, e pelo qual nós fomos privilegiados. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição diz o seguinte: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, né? Conforme está escrito em Gálatas 1:1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, como todos os irmãos sabem, não é? O próprio Jesus se revelou para ele ali na estrada de Damasco, quando ele ia com outro propósito, com outro objetivo, que era de prender e maltratar os servos de Deus. E ali ele teve um encontro com Jesus, e ali foi revelado a ele, glória a Deus, esse mistério tão glorioso. É interessante, irmãos, que Paulo, Deus sabe como fazer. Não foi Silas, não foi Pedro, nem outro apóstolo que foi pregar para Paulo, mas foi o próprio Jesus que apareceu para ele e revelou esse mistério glorioso, e ele tornou-se mais adiante porta-voz poderoso da palavra de Deus. Um homem que teve a sua vida completamente entregue às mãos do Senhor e à sua obra. Vamos dar continuidade. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pela Escritura de Deus a ele
e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E Paulo era um homem muito sábio, queridos irmãos. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um homem de conhecimento profundo na época, e ele sabia de todas as coisas, no sentido material, porém, no sentido espiritual, Paulo ainda não tinha conhecimento nenhum. Por isso que ele diz, eu não ouvi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação divina, a qual foi manifestado a ele. Glória a Deus. O segundo subtópico diz o seguinte, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. O povo que Deus comprou através do seu sangue. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Amados, mas que privilégio! Eu estava aqui meditando, nós somos, pela misericórdia de Deus, comissionados por Ele, para nós anunciarmos este mistério. Glória a Deus! Para nós proclamarmos o mistério de Cristo, o evangelho da graça. Então a responsabilidade agora, né, está sobre a igreja, conforme diz aqui, que é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Começou pelos profetas do Velho Testamento e, chegando no Novo Testamento, ali João Batista também deu início e Jesus deu continuidade. E agora ele foi para a glória e colocou sobre nós essa responsabilidade gloriosa de nós anunciarmos esse mistério tão bendito e glorioso que é o mistério da salvação, ou seja, a pregação do evangelho da paz. Você e eu, nós somos responsabilizados e chamados para isso. Glória a Deus. Não obrigados, não, porque nós fazemos tudo por amor. O terceiro subtópico da lição nos fala agora sobre a magnitude do mistério. Glória a Deus. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Todos são um. Não importa judeu, não importa que seja grego, gentil, não. Todos são participantes da mesma promessa. Todos precisam aceitar a Jesus como Salvador para fazer parte do povo que vai morar no céu. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens
conforme Deus planejara desde o princípio. E esse mistério, irmãos, por quem ele vai ser anunciado? Por quem ele vai ser proclamado? Pela Igreja de Jesus. Por aqueles que receberam já em sua vida esse mistério tão glorioso e agora, cheio de alegria e satisfação, passa também para outros. Por isso que as pessoas, quando recebem a Jesus como Salvador, não entendem. Maravilhas, elas são o terceiro assim, Deus não foi surpreender o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Amados, mesmo antes do homem cair, do homem pecar, desobedecer a Deus, Deus já havia, através da sua onisciência, porque Deus já é onisciente, ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça, ele já havia preparado tudo, já havia planejado. Glória a Deus. O primeiro subtópico da lição diz assim, dando continuidade a esse assunto tão profundo e maravilhoso: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange, glória a Deus, tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Glória a Deus. Amados, todo este plano que Deus planejou para o bem-estar da humanidade estava sobre a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele veio com esta convicção. Ele recebeu do Pai essa incumbência gloriosa de concluir, aleluia, o plano da salvação. Foi através dele, lá na cruz do Calvário, que todo o plano de Deus foi totalmente concluído. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele colocou o homem no jardim do Éden, Adão, e ali confiou sobre ele algumas responsabilidades e deu a Adão toda a advertência a respeito de tudo aquilo que poderia ser nocivo à sua vida espiritual. Mas Adão, ele não correspondeu à confiança que Deus depositou nele, antes caiu em transgressão. Mas já com o Filho de Deus foi diferente. Ele recebeu do Pai a incumbência e de maneira nenhuma recuou. Foi até o fim e consolidou
tornando-se o autor da salvação, o autor da nossa eterna salvação. Glória a Deus. Segundo subtópico diz assim: o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno. Deus encobriu para ser revelado no tempo oportuno, o chamado a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo dos gentios. Glória a Deus. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino, para serem executados por intermédio de Cristo, né? Por intermédio de Cristo, que veio e consumou a obra. Aleluia! Terceiro e último subtópico diz assim: o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por nós, essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus. Plano pré-estabelecido. Glória a Deus. Deus preparou tudo antes de todas as coisas, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele conhece. Glória a Deus. Ele vê, Ele sabe. Então preparou tudo, aí Jesus Cristo veio e consumou a obra. Hoje, esta responsabilidade gloriosa está sobre os nossos ombros. Você, eu, nós somos um anunciador dessas riquezas imensuráveis, como disse Paulo. É profunda, é grande, ninguém pode de maneira nenhuma sondar, mas está inteiramente à nossa disposição através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E a conclusão do nosso assunto glorioso nesta oportunidade diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então aí está, né? Essa responsabilidade agora cabe a cada um de nós, a mim e a você. Então é um privilégio, amados. É um privilégio nós trabalharmos para Jesus. É um privilégio nós levarmos essa semente tão gloriosa que faz viver, fazer nascer no coração de muitos essa esperança gloriosa que é Cristo Jesus, que é a esperança da glória, a esperança nossa, o nosso Salvador, aquele que nos ama e através do seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Graças a Deus, que Deus abençoe os amados irmãos.
Nesta oportunidade, eu vou encerrar essa escola bíblica, mandando um abraço para todos os amados irmãos ali da congregação do Sinibu, aonde nós sempre nos reunimos ali, às quintas-feiras, para darmos esta escola. Mas hoje foi online, não é? Então, que Deus vos abençoe e que a cada dia nós possamos crescer nesse oceano de conhecimento, mergulhar, né, nesse oceano de conhecimento e também enchermos o nosso coração de vontade de trabalhar para Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.